Estamos ao vivo. Boa noite, gente. Bem-vindos para mais um bate-papo. Hoje a gente está com o Eduardo Galindo aqui, nosso pároco Glênio e o grande Marcelo, para mais um bate-papo aí, hoje com o tema relação pais e filhos, né? Vamos acompanhá-los. Tudo bem, Padre Glênio? Tudo bem. Fala, Marcelo, primeiro você. Não, você gosta de apresentar o Eduardo, vocês são amigos de longa data, eu não vou roubar isso, não. Ah, longa data. Eduardo é meu amigo, meu irmão, meu parceiro. Du, obrigado por você ter vindo mais uma vez para esse bate-papo com a nossa comunidade, é uma comunidade diversa, né? Aqui a gente não tem só pais e filhos, por exemplo, o William, por exemplo, é novo de casado, né? Então, de repente, a conversa pode servir para ele. A gente tem pessoas que já são avós, muitos tios, né? Então, você já é de casa, né? E meu compadre está aqui também, o Luciano, a Anunciação, o Lúcio, a Aline Andrade. A Aline Andrade é nossa parceira do projeto, né? Helena Xavier, Fátima, Antônia Cantê, Marinalva, Eliana Rocha, Luzia Marquezine, ou seja, nós temos um público variado. Edu, não vou te apresentar mais, porque senão eu choro, porque você é meu grande amigo. Beijo para você. Tá? Aline, bem-vinda aí, vai dando seus recados, complementando. Né? Para quem não sabe, a Aline está com a gente já desde 2016 no projeto. A Célia Pinto também, que a Célia, ela é uma grande motivadora da pastoral familiar no regional e também no Brasil. A Célia já foi coordenadora da pastoral familiar em âmbito nacional, em âmbito de São Paulo também. E hoje a nossa colaboradora vai ser uma das nossas colaboradoras no simpósio. Celinha, beijo para você. Bem-vinda, viu, ao nosso bate-papo. Bom, e eu falava da Aline, né, que ela, desde 2016, atende basicamente crianças, né? Tem outras terapeutas que atendem crianças também, mas ela vê um pouco dessa realidade ali da região. Contar um pouquinho da nossa história de 15 dias atrás, né, 20 dias, né, Eduardo? Eduardo e eu estávamos no estúdio mediando um simpósio nacional, né? E tivemos a presença de um jesuíta, né? Um padre jesuíta espanhol, né? Que fez uma palestra muito bonita, né? E daí, conversando com o Eduardo sobre a volta dele, o povo gostou muito de você, Edu, né? Elogiou o seu outro bate-papo, tem mais de 500 visualizações aqui no nosso YouTube, né? Então você era aguardado, né? E a gente falou de conversar de pais e filhos. Nós já tivemos, lá para trás, acho que foi o quinto bate-papo, né? Nós tivemos esse tema. Teve a presença da Miriam e da Maria Tereza, que são duas. A Miriam é diretora do projeto de integração, a Maria Tereza é supervisora de atendimento infantil. E a gente conversou. Mas foi um tema que mobilizou muita pergunta, então falamos, vamos voltar com ele com outra ótica. E eu queria te cutucar de início, né? Em vez da gente, um pouco do que a gente viu na palestra do simpósio, né? Que é um grande estudioso de psicanálise da Espanha, né? E ele começou de uma forma muito bonita, dizendo do papel da mãe e do papel do pai, né? E isso mexeu muito com a plateia, com o povo que estava assistindo, vieram muitas perguntas, porque a realidade tem, muitas vezes, é mãe solteira, muitas vezes a criança é criada e cuidada pela avó, né? E eles ficam com muita dúvida, como é que fica? Faz falta o pai pode ser substituído. Mas vamos começar por aí. Dá para separar papel de pai e papel de mãe na formação e na mente de uma criança?
realmente é um grande desafio, Marcelo, explicar esse tema, tá? Primeiramente, quero agradecer, né, vocês pelo convite, né? Aí é a casa de vocês, a casa do Padre Glênio, né, a paróquia, né, para quem que vou estar conversando, e eu peço licença, Glênio, muito obrigado, tá? Muito obrigado por esse momento. Quando a gente pensa em papel de pai, papel de mãe, tá? A psicologia, como a psicanálise, vê o papel realmente como funções. Então, é uma função, tá? Que aquela pessoa, né, tem na vida, na relação com a criança. Então, a função do pai, né, aquilo que se ficou, né, tipo como um limite, muitas vezes não é o pai que dá esse limite, tá? Muitas vezes o limite pode vir da mãe, pode vir do pai, pode vir até da professora, né? O limite também pode vir também na escola, tá? O limite também pode vir realmente com algumas frustrações que a criança ela tem ao longo da vida. Então, como entender, tá, essa função não para uma determinada pessoa. Então, função de pai só pode ser exercida por pessoas do sexo masculino. Não, isso não. Tá? Então, pode ser exercido, sim, né, por mulheres. Não necessariamente tem que ser pessoas, pais entre 25, 40 anos, 50 anos, não. Tá? Pode ser também por pessoas mais velhas. Hoje, os nossos avós, né, numa questão social, Marcelo, eles estão fazendo esse papel. Né? Muitas avós que estão, sim, com essa função paterna e, muitas vezes, materna. Tá? E qual que é essa função materna? Qual que é a função? O que uma criança pede para o pai e para a mãe? Edu, Tá? não, é muito interessante que você está falando, porque nós que trabalhamos com a pastoral familiar, por exemplo, e a gente trabalha com o conceito de família, né? Então, o conceito de família, ele não quer dizer papai, mamãe, filhos. Família é um grupo que tem intimidade e amor. Não importa se é pai, mãe, tá? Então, é muito interessante o que você está trazendo para nós, ou seja, para quem trabalha com pastoral familiar, é muito importante. Família não é papai e mamãe somente. Também. Mas é um grupo que tem amor, intimidade e se gostam. Sim, mas o Padre Morano, ele acrescentou que este papel é muito importante. O papel de se gostar, de ser apoio. Né? Ele descreve, por exemplo, a importância da amamentação, onde a mãe está por inteiro, né? Aquela coisa. A mãe não dá só leite, a mãe dá olhar, dá carinho, dá colo, né? Dá aconchego, né? E que é muito importante para a criança ter isso, né? E ele colocou a questão também de que ela precisa ter o papel que ele chama de pai, que é o outro lado do aconselhante, que não precisa ser pai, né? O que o Eduardo está falando, né? Mas alguém que ele até chamou de interdição. Interdite, não, isso não pode, né? Isso está errado. Né? A mãe não é só sua. Né? Então, ele coloca esse lado do gostar, mas, ao mesmo tempo, a questão de que a criança precisa do limite. Né? E ele levanta muito isso, que é legal o que o Eduardo está falando. Alguém precisa dar o limite, alguém precisa dizer o que está errado para a criança. Né? E que hoje, muitas vezes, os pais se sentem culpados de colocar limite. Né? E, de repente, desfaz o papel da avó, que a avó sempre foi meio de ser mãe com açúcar, né? E, de repente, a avó tem que colocar limite, tem que interditar muita coisa. Realmente, eu quero ir até um pouquinho antes do limite. Tá? É claro que a criança ela precisa do limite, sim.
tá? O limite seria mais ou menos um enquadre, tá? Então, algo seguro no qual a criança ela consegue desenvolver, como se fossem regras para o próprio desenvolvimento saudável da criança, tá? Então, eu vejo o limite desse modo. Sim. Mas eu quero pegar aquilo que a criança precisa dos pais. O que a criança pede para os pais? Tá? Qual que é essa função dos pais? Tá? É a função de segurança. O que a criança quer é sentir segurança. Tá? Então, ela quer sentir o seu lugar também naquela família. Então, o maior pavor que uma criança tem é de ser abandonada pelos pais. É sentir que os pais abandonaram. Tá? É sentir que não tem mais esse amor dos pais. Então, para a criança, a maior ameaça é essa ameaça. Tá? A ameaça do abandono, a ameaça da rejeição. Tanto que as histórias infantis, tá, Marcelo? Elas trabalham muito com essa sensação, tá? Com esse sentimento. Tá? E por que trabalham esse sentimento na criança? Tá? Por que será? Tá? Olha só, a função de trabalhar isso daí é o seguinte, é saber que a criança ela está numa relação. E numa relação também afetiva, é necessário, sim, ela saber que ela também tem as suas obrigações, tá? Então, o que é esperado dela, sim, o respeito, né, uma atenção, o amor, né, a educação. Para quê? Para não perder esse amor. Então, não que os pais vão deixar de amar se a criança está fazendo birra. Claro que não, tá? Mas é necessário, sim, que a criança ela sinta um pouco dessa ameaça, tá? Para ter um comportamento, uma atitude positiva, tá? Com os pais, conseguir responder a esse amor, tá? Então, o que a criança pede aos pais é esta segurança, tá? É a segurança de que é realmente amada, tá? E não tem algo mais importante, Marcelo, Glênio, tá? Que o amor, tá? Para a criança. Legal, você fala da segurança que ela espera. Você citou os contos infantis, né? Contos infantis são muitas vezes até filmes, né? Você percebe que a criança chega perto do pai, da mãe, da avó, se encosta e depois ela quer ver de novo, né? Porque ela sente a segurança, o apoio do pai e da mãe para enfrentar aquele perigo da história, aquela situação de ameaça, né? É prazeroso para ela. Ela quer ver a mesma história de novo para sentir a segurança de novo, né? Porque para a criança, a segurança é a estabilidade. Então, a criança precisa da estabilidade. Então, por isso que as crianças gostam de ver os mesmos desenhos, tá? A gente também gosta, né? Então, de ver lá o Chaves, né? Então, o Chaves é uma situação... o seriado Chaves, né? Ele é muito previsível. Então, todo mundo sabe o que vai acontecer, tá? Mas, quando a gente olha, tá? Nos dá segurança, tá? Então, essa segurança a criança ela precisa, tá? Então, a criança ela precisa de saber não falo tanto rotinas, mas ter horários de alimentação, horários de estudo, saber o momento que vai brincar, o momento que vai descansar. Então, a criança, ela pede isso, tá? E, infelizmente, as nossas famílias, como a gente sabe o papel hoje da mulher, né, das mães, tá? Então, muitas delas trabalham 16, 12 horas, 14 horas, e não tem como dar essa atenção, tá? Então, quando se tem os avós, né? Aí que eu falo o papel importante. Então, para mim, é a função materna que faz esta avó, tá? É isso que a gente tem que falar. Não é que
a mãe não seja necessária. Não. Tá? Mas essa função materna, tá? Que a criança pede. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Eu vejo muitas avós, né? Que amam tanto o filho, né? O neto, como se fosse filho mesmo. E o neto tem uma identificação com a avó maior do que a própria mãe. Acontece. Maior. Um avô maior do que o próprio pai, sim. E essa relação, tá, promove o quê, Marcelo? Uma identificação. Então, os avós reconhecem a criança muitas vezes mais que os próprios pais. Teve uma situação no consultório que eu atendi. Eu faço primeiro o acolhimento dos pais, as entrevistas com os pais, né, para entender a queixa, saber o que está acontecendo da criança. E eu notei que os pais não sabiam nada. Não sabiam nada do filho. Não sabia. Aí eu pedi, chamei a avó, e a avó descreveu certinho o que estava acontecendo. Tá? Tanto que a criança, ela ficava muito, assim, desconfortada quando ia a mãe ou o pai na sessão. Mas quando ia a avó, era uma alegria, ficava confortável, olha só. Tá? Então, isso também ocorre, isso também aparece. Tá? Então, Eduardo, assim, a função paterna, materna, a função paterna e materna não quer dizer que seja pai e mãe, quer dizer, e não que seja masculino e feminino. Não tem nada a ver com a função culturalmente que as pessoas têm na cabeça de que tem que ter um homem e uma mulher. Ou seja, pode ser a mãe, que é solteira, cria seu filho, de repente, quem faz essa interdição, ou seja, quem entra, pode ser o trabalho, pode ser, né? Pode ser alguém. O que é a interdição? É alguém que tira o amor, entre aspas, da criança e da mãe, certo? Sim, quer falar, Marcelo? Não, pode falar, vai lá. Assim, realmente, Glênio, é isso mesmo, tá? A função, ela não pertence nem ao gênero masculino ou feminino, tá? Lá nos anos 20, lá em 1800, 1700, tá? Essas funções eram sim identificadas a pai, ao homem e à mulher, tá? Por quê? Porque era muito marcado o papel social masculino e feminino, tá? Hoje nós não vivemos mais isso, tá? Sim. Então, naquela época, quem trabalhava era só o homem, a mulher ela ficava totalmente em casa, cuidando dos filhos. Então, a função paterna era de provedor, tá? Era a pessoa que ia lá colocar o limite, tá? Mas isso aqui é 1940, 1950, tá? A partir dos anos 70, tá? Há uma completa mudança até nesse paradigma. Hoje, a mulher, se ela não estiver trabalhando, muitas vezes a família não se sustenta. Sim. Tá? Então, muitas vezes você percebe necessário o pai mais carinhoso, acolhedor no continente e a mãe mais disciplinadora. Sim. Hoje, sem problema. Exatamente. E se a gente pensar há um tempo atrás, né, que se tinha uma convivência muito maior entre as famílias, tá? Muitas vezes era uma tia, era até a tia, tá? E colocava limite na criançada toda. Tá? É verdade. Então, assim, ou era avó, né? Então,
essas funções paterna, materna, né, da onde que nasce isso aí também, é de um contexto europeu, tá? Também tem que acentuar isto, tá? Hoje, a nossa família, a gente tem que pensar também como um grupo, como pessoas que estabelecem ali o vínculo e o vínculo de amor, tá? Então, esse vínculo amoroso, ele que institui, sim, a família. Então, a gente pensar uma nova configuração familiar é necessário, sim, tá? É necessário. Então, nós temos mães solteiras, pais solteiros, avós, né, que estão criando e educando os seus netos como pais e mães, tá? Então, colocar essa função materna, dizer que essa função materna é estritamente para a mãe, não é justo. Não é por aí. Acho que isso nessa de encontro, Eduardo, tem uma questão aqui que é essa identificação maior com os avós não é por culpa dos pais, né? Acho que veio essa questão aqui da Márcia. Eu vejo assim, Márcia, muito obrigado pela sua questão, tá? Não é que, eu acho que não é adequado a gente falar de culpa, tá? Por quê? Porque houve uma nova configuração familiar, uma nova estrutura também de sociedade. Hoje a mulher ela é levada ao trabalho, ao mundo do trabalho, tá? E a mulher também ela se enriquece com isso. Muitas mulheres também gostam de trabalhar, tá? Também querem essa identificação profissional. É justo, claro que é justo, tá? Então a gente não pode pensar em culpa, não. Tá? O que a gente tem que pensar é como promover, sim, essa segurança da qual a criança precisa para se desenvolver, tá? Então é isso. Eu não vejo nenhum mal uma criança ser educada pelos avós, tá? Eu acho que tem que se tirar, sim, esse sentimento de posse em relação à criança, tá? Então, muitos pais falam, não, a criança é minha, o filho é meu e eu educo do jeito que eu quero, tá? Então, é assim, na hora que é para a avó dar comida, levar para a escola, tudo bem. Mas para dar bronca, aí a mãe quer dar. Não, acho que não é por aí, tá? Eu vejo que um avô ou avó também pode dar o limite, pode, sim, punir adequadamente a criança sem nenhum problema, tá? Então, eu acho que a gente tem que se retirar, sim, e superar esse sentimento de posse em relação aos filhos, tá? Então, eu vejo lá muitos pais, muitas mães, né, que querem, o filho é meu, eu faço, eu educo do jeito que eu quero, mas só que não é bem assim, tá? Ela precisa da avó, ela precisa do avô, tá? Os avós são presentes, então eu vejo que mesmo a questão do limite, da educação, ela também tem que ser partilhada, tá? Não é questão de culpa, não. Só para pegar aqui no assunto ainda, a Rosário coloca aqui na ONG, em Dias de Pais e Mães, trabalhamos com a seguinte postura: quem cuida de mim, né? Estamos no caminho certo, doutor? Claro, é isso mesmo, tá ótimo, tá? Porque a criança, o que ela quer é o cuidado, tá? Rosário, vocês estão no caminho certo, tá? Então, o que a criança quer? É ser olhada, ser vista, ser identificada, a criança também identificar, tá? E muitas vezes a criança vai identificar um avô. Quando os adolescentes estão lá com 13, 12 anos e querem conversar sobre sexo, alguma coisa relacionada a isso, muitas vezes os pais ou a mãe não conseguem conversar isso, tá? Não se sentem à vontade. Aí muitas vezes delegam sim. Filho, conversa lá com seu tio, conversa com a sua tia, que ela vai te explicar melhor, né? Na escola não falaram nada para você? Então, a gente sabe também que muitos pais e mães também têm
uma própria limitação. E eu acho que ser honesto com o filho, com a filha, é muito importante. Tá? Então, essa função também pode ser delegada para outra pessoa também. Né? Para alguns assuntos, fala com o seu tio, né? Fala com a sua tia, ela sabe explicar melhor do que eu. Eu não vejo nada de mal nisso, nada. Tá? Perfeito. A Márcia e a Rosário agradecem aqui. Quer seguir aí, ô Marcelo? Tá no mudo, Marcelo. Edu, primeiro que assim... O meu tá mudo. Um assunto importante, quer dizer, que a gente está discutindo esses papéis, mas a gente tem que estar no mundo de hoje, né? E o mundo de hoje tem realidade. A mãe trabalha fora, alguém tem que cuidar da criança, né? E se essa pessoa que cuida, daí vem essa coisa de culpa que a Márcia falou, né? Que não tem culpa, é oportunidade. Mas tem o outro lado que muito... O Sandovaldo faz uma pergunta. Muitas vezes as pessoas se sentem culpadas de não estar presente, e daí tentam compensar esta ausência, né? Quer dizer, como lidar com essa culpa aí? Realmente, eu sei que tem esse sentimento de culpa, tá? E que é necessário, sim, haver essa superação, tá? É necessário. Então, como superar esse sentimento de culpa? Né? Mostrando para os filhos realmente a realidade, tá? Então, em muitas situações, eu vou dar um pequeno exemplo, tá? Eu não estava lá, mas quando você ia para a escola, Marcelo, e se você apanhasse lá da professora, né? E sua mãe soubesse, né? Talvez você iria apanhar de novo. Sim. Né? Então, assim, o que é? Então, a sua mãe delegava, né, para a professora, né, aquele cuidado naquele momento, e que você deveria, sim, respeitar a professora. Sim. Então, o que eu vejo, Marcelo, é bem por aí. Tá? Então, os pais conseguirem conversar com os filhos, tá? Sobre essa situação, que não estão lá, né? Mas que é importante que eles respeitem, que é importante que eles acolham, tá? As pessoas que estão ali como referência. Então, isso também gera na criança uma segurança. Então, por exemplo, está lá um pai trabalhando e tem uma babá ou uma cuidadora olhando a criança, mas a criança sabe, né, que os valores e da família vêm do pai e da mãe, e não da cuidadora. Então, essa cuidadora não pode colocar os valores dela para a criança. Não sei se não sei se fica claro, tá? Sim. Então, é muito importante que os pais, né, consigam transmitir isto, né, para a criança. E se a criança está com os avós, né, na minha concepção, Marcelo, a avó é pai e mãe, né? Então, para mim, os avós também são pais. Uma tia também pode ser mãe, tá? Então, não ver a culpa. Não ver a culpa. O que eu sinto é que essa nova geração de pais, tá, não está fazendo, né, vamos dizer assim, essa função. Então tá sentindo por não estar executando, né, vamos dizer, essa obrigação. Não sei se está me entendendo. Né? Então, eles se sentem por não serem presentes. Tá? Mas é importante que no pouco tempo que se tem com o filho, conseguir transmitir. Tá? Conseguir transmitir esses valores, e a importância, né, dos filhos também é escutar os avós, escutar os professores, escutar as figuras de autoridade, tá? Então, isso daí dá segurança também para o adolescente e para a criança. Perfeito. O padre quer
reproduzir aqui a pergunta do Sandovaldo? O Marcelo faz isso. Eu tentei, mas o Marcelo disse. A gente estava no meio do outro assunto. Vai lá. Aqui, Marcelo, por favor. A falta de limite para a criança pode gerar adulto inconsequente? Terapia resolve essa deficiência? Vai ficar sempre na personalidade da pessoa? Ixi, Sandoval, muito obrigado, tá? Então, por essa questão, tá? O limite, ele é importante, tá? O que é o limite? O limite é a criança entender quais são as regras do jogo, tá? E é onde a criança também, ela vai conseguir crescer de uma forma saudável. Falar que a criança que não recebe esse limite de uma forma adequada vai ser um inconsequente? Não, tá? Porque também a criança, ela também tem a sua responsabilidade, tá? Então, ela não pode, de forma alguma, né, culpar ou dirigir aos pais isso daí, tá? E a terapia, ela não que ela vai resolver essa questão de falha, das falhas de limite, tá? A terapia, ela vai entender, sim, a história dessa criança, ou muitas vezes a história desse adulto também, né? Nas falhas que houve também durante a infância, tá? Então, é importante, na terapia, um olhar muito amplo, tá? Então, nós não podemos dizer também que na terapia, quem participa ou quem vai para a terapia são pessoas que tiveram falhas, né, na questão do limite, tá? Muitas vezes um pai pode falhar na parte do limite, mas a criança não falhar, tá? Então, na relação de educação, na relação pais-filhos, também tem a parte da criança. Não é que é só os pais, não. Também tem a responsabilidade também do filho, da filha. Por quê? Porque para o crescimento, para o desenvolvimento, a criança também ela tem que incorporar, ela também tem que trazer, ela tem que trazer para si esses valores, né? Aquilo que a parte mesmo do limite. Então, a criança também ela tem essa responsabilidade. Eduardo, tem aí a conversa do Pedro, né? Que o Pedro diz assim, olha, acho que limites têm que existir para todos e crianças também têm que se frustrar para crescer em maturidade. Quem de nós nunca se frustrou? Sim. As crianças precisam se frustrar, né? Mas só que a gente está encontrando também, Lênio, são adultos que não querem se frustrar. Tá? Então, como que querem colocar limites nas crianças, frustrar as crianças, sendo que os pais, sendo que essa geração adulta não suporta a frustração, tá? Então, eu vejo muitos adultos, né? Gente com 35 anos, 40 anos, sem limites, tá? Então, a gente quer colocar limite na criança, mas só que os pais não têm limite. Uhum. Não tem coerência isso, tá? Então, o que seria o limite? Então, o limite só seria para... Você não pode ser criança? Não. A criança, como adolescente, a gente sabe que ele tem um pouco dessa rebeldia, tá? Que eles querem ver, testar, né, o amor dos pais, né? Então, por exemplo, se tem lá uma criança segurando esse copo aqui, eu sei que ela vai quebrar, eu sei que ela vai deixar cair o copo, tá? Se ela está segurando algum objeto, né, delicado, eu sei que ela vai jogar no chão. Uma hora, sem querer, querendo, vai quebrar. Por quê? Porque ela quer testar inconscientemente o amor dos pais, né? Então, ela está vendo também e sentindo a segurança desse amor. Então, o limite, eu acho que a gente tem que deixar bem claro, que a gente não pode exigir tanto da criança, tá?
condições que ela não tem, condições intelectuais que ela não tem como absorver esses limites. Tá? Então, eu vejo pais muito exigentes com os filhos, mas só que as crianças não têm condições de absorver isso. E quando a gente olha para esses pais, eu não vejo esses pais suportando tanta frustração, né, com tantos... Eu não vejo. Né? Então, é importante que o pai também olhe para si. Né? É importante que os pais olhem para si. Tá? Como que a criança está recebendo esse limite? Então, Edu, assim, na minha época era assim. Na sua época. Edu, eu vou aqui romper um set nosso. Posso? Eduardo foi meu terapeuta. Foi meu terapeuta durante 12 anos, né, Edu? Nós somos parceiros aí muitos anos, né? E eu me lembro de um dia que você me falou, só para ilustrar aqui, que você estava atendendo alguém no seu consultório, e aí tinha uma mãe e um filho na sala de espera, a mãe estava no celular e o filho estava subindo de costas assim, no vidro, quase no teto, né? Ou seja, a mãe estava no celular e o filho... Pode comentar isso, Edu, ou não? É demais. Não posso, porque faz tempo que foi... e isso aí são situações mesmo. Então, por exemplo, teve uma situação que eu estava com uma criança, né, atendendo, e no momento que terminou a sessão, eu levo a criança para a sala da recepção. E cadê a mãe? A mãe não estava lá. Eu não poderia deixar a criança ali sozinha na sala de recepção. Eu fiquei 15 minutos esperando aquela mãe, atrasando o meu próximo paciente, né? E quando aquela mãe apareceu, eu falei, não, a senhora não pode, a senhora tem que esperar a sessão, né, do seu filho. O que aconteceu? Essa mãe não veio mais. E a criança precisava. Olha só. Então, você sabe o que é uma frustração de uma criança, ou o desespero de uma criança ser abandonada, não estar ali os pais? Tá? A criança cai no desespero. Tá? É um desespero que pode, sim, né, provocar marcas e traumas profundos, né, nesta criança. Né? Então, na sua própria autoestima. Tá? Então, é necessário, sim, né, os pais entender que o enquadre, que o limite é para eles também, tá? Não é para a criança. Tá? Então, é uma função. Tá? Então, a criança, para se desenvolver, ela tem que internalizar, sim, né, os valores daquela sociedade, os valores culturais, né? Ela entender, né, a sua família, se identificar com uma família, mas também é responsabilidade dos pais, né, prover, né, essa segurança afetiva da criança. Tá? Então, o enquadre é para os dois. Tá? Então, a criança também precisa da segurança dos pais. Tá? E a gente não pode tutelar essa segurança entregando um celular para a criança. Não, de jeito algum. Marcelo? A gente fala de limite, mas já surgiu isso aqui, né? Quando a escola tenta colocar normas, disciplina, etc., os pais se revoltam com a escola e defendem os seus filhos. Eles não concordam com alguns limites dados pela escola, né? E fica uma disputa de poder, né? E já que você tocou nos pais se conhecerem e reconhecer, né? Como é que fica essa relação dos pais com os educadores? Né? Eu vou contar um segredo para você, né? Eu atendo também muitos professores, tá? Então, alguns professores, eles sofrem bullying dos pais, tá? Então, tem mães, pais, né, que fazem grupos no WhatsApp, né,
para falar mal de professores, para criticar em professores, tá? Então, ocorre isso sim, ocorre. Mas olha só que interessante com essa pandemia, né? Agora, cadê os professores? Né? Cadê os professores? Né? Não tem mais professor. Então, agora, os pais, eles têm que lidar com situações de acompanhar a lição dos filhos, né? De incentivar, de motivar, né? Aí eles veem comportamentos, né, inadequados do filho. Aí eles pensam assim, poxa, será que meu filho era assim também na sala? Como que a professora suportava meu filho durante 6 horas desse jeito? Né? Nossa, meu filho é impossível. Né? Nossa, ele não para. Né? Então, hoje, os pais estão olhando, sim, né, a importância dos professores, tá? A importância desse profissional, e saber que o limite, tá? Que eu vou dizer que é o enquadre, ele tem que ocorrer nos vários espaços da vida. Então, a criança tem que entender o limite, como o adulto tem que entender o limite, desculpa, né? No ambiente de trabalho, né? Tem que entender, né, o limite e o espaço na escola. Hoje, as faculdades, né, muitas vezes parecem como se fossem colegiais. Então, estudantes que se portam como crianças, estudantes universitários que se portam como crianças, tá? Que não conseguem privilegiar, né, aquele espaço de ensino, de educação, que a pessoa não se coloca como um adulto, como uma pessoa madura. Então, a gente vê que essa falta de limite tá vindo agora não só para a criança, mas para o adulto. Tá? Muitos adultos não sabem se colocar no espaço de trabalho. Então, Marcelo, eu vejo que não é somente a escola. Tá? A gente tem que colocar esse enquadre, esse limite, nos vários espaços. Por exemplo, quando vem um paciente para a gente põe um limite. Tá? Então, eu vou atender você em 45 minutos. Se você faltar, eu vou cobrar a sua sessão. Tá? Eu estou aqui te esperando nesse tempo. Tá? Isso aqui é limite. Tá? Então, esse limite é muito importante até para o próprio paciente. Edu, eu tenho compadres que estão acompanhando nossa live, né? O Lu e a Grace, né? Que eles têm filhos, tem um filho adotado e tem um filho biológico, né? E você está falando de limite, né? Até quando existe esse limite de acolher o filho biológico e acolher o filho adotado? Tem limite? Não tem? É pai? Não é? Como que é isso? Assim, tanto o filho biológico como o adotivo, os dois precisam de limites, tá? Então, não dá para dizer que para o filho biológico, para o filho adotivo tem que dar pouco limite para mostrar que ele é bem amado, é aceito na família. Não. Tá? O limite, ele tem que ser igual. Tá? E esse limite é para favorecer, Glênio, a autonomia da criança. Então, a criança, ela conseguir se desenvolver a um ponto, né, de conquistar, sim, a sua autonomia. Tá? Então, quando a criança põe em rebeldia, tudo isso, ela também está adquirindo a própria segurança. Então, os pais também entender e colocar também o enquadre, né, para essa rebeldia, para que essa rebeldia não vire uma agressividade, para que essa rebeldia não se forme uma intolerância, não gere intolerância na criança nem no adolescente. Então, o limite ele vai terminar, né, quando essa pessoa se tornar autônoma e segura de si mesma. Então, por exemplo,
já um filho com 32 anos, que tem a sua casa, que tem a sua mulher, né? Não faz sentido o pai colocar limite? Não, né? Ou um filho lá com 20 anos que é seguro de si, está trabalhando, está pagando seus estudos, né? Tem o seu carro, uma pessoa prudente, tudo isso, acabou o limite, não tem mais limite. Os pais não precisam dar, porque ele tem autonomia, tá? E a autonomia, não estou falando que é autonomia financeira, não, tá? É a autonomia de demonstrar realmente segurança, tá? Tanto que tem alguns adultos que não deveriam nem ter carta, tá? Porque não tem o limite, tá? Não é eu tirei carta, não comprei a carta, não, tá? Então, o limite, tá? O que é? É você respeitar a vida, respeitar o mais fraco. Você está num carro, tá? Então, você tem que respeitar essas regras, esse jogo. Então, no momento que o ser consegue respeitar, né, essas regras, ele está crescendo, ele está se amadurecendo, se desenvolvendo. Quando não consegue respeitar isto, tá, ele está num jogo de, muitas vezes, de transgressão, muitas vezes de perversão. Ele sabe que tem uma regra, tá? Mas ele não respeita essa regra, tá? Eu estou vendo muitas perguntas, eu não sei se é pergunta, se é comentários, né? Mas eu quero falar para o pessoal o seguinte, que criança, né? Não é somente criança, não. Muitas vezes vem o adulto aqui no consultório e a gente tem que trabalhar assim com a criança que tem esse adulto, dentro desse adulto. Tá? Então, a história de vida, entender a infância, então resgatar também como esse adulto foi quando era criança, tá? Então, por isso que é muito importante a gente ver, né, que essa criança está presente lá no adulto, tá? Então, a pessoa pensa que quando ficou lá com 30 anos, né, a criança morreu. Não, a criança está lá viva. Né? Então, a gente tem que ver qual é a criança, como que está essa criança, tá? Perfeito, Eduardo. Eu queria aqui aproveitar o gancho e puxar a pergunta da Larissa, que ela fala: eu e meu esposo sempre fomos presentes na vida da nossa filha, mas ela desenvolveu uma síndrome do pânico, tem medo de tudo e é muito insegura. Fala que foi muitos limites e excesso de cuidado? Falam que muitos limites e excesso de cuidado. A pergunta, no caso, né? Quem responde? Eu ou você, Eduardo? Não, brincadeira. Responde você. Não tem problema, assim. O pânico é um transtorno, tá, que ele vem da própria ansiedade, tá? Então, é um desdobramento da ansiedade. Então, uma crise de ansiedade, ela muito prolongada, tá? Ela pode, sim, levar num quadro de pânico. Então, no pânico, a pessoa, ela sente, sim, muita insegurança, tá? Mas é importante se ver da onde que nasce essa insegurança, tá? É claro que a criança recebendo um afeto, né, ela se sente segura. E muitas vezes um excesso de proteção pode também não criar a segurança necessária para a criança. Então, a criança também ela tem que ir caminhando para se sentir segura. Se ela se sente só segura com os pais, no momento que está um pouquinho distante, dá aquela crise, dá aquele colapso. Tá? Então, é necessário que a criança ela se sinta segura com a ausência dos pais. Tem um psicanalista, né, que ele trabalha muito com isso. Né? Então, a criança, ela está ali brincando,
mas ela precisa, sim, sentir que tem um adulto próximo. Não um adulto que está ali para ficar olhando, observando, mas, tipo, tá lá uma criança brincando lá na sala, aí a mãe dá uma olhadinha de vez em quando. Então, ali, a criança, ela consegue conquistar e desenvolver também o tempo para adquirir mais segurança. Tá? Então, não é o excesso de presença e nem a ausência, tá? Mas é uma presença ausente, né? É esse jogo, né? De estar indo e vindo, assim, tá? Então, e isso desenvolve a criança, né? Não só estar em cima da criança, mas também deixar com que a criança ela sinta segurança, mesmo um pouquinho mais sozinha para lidar com suas coisinhas também é interessante. Uhum. Edu, tem um comentário da Silene, já de assunto passado, mas ela diz: sou professora de jovens e adolescentes, e por várias vezes pais questionaram normas e regras escolares, querendo que os filhos sejam tratados de forma diferente. Né? Isso muitas vezes tem, né? O meu filho é diferente, né? O meu filho é especial. Né? O que leva os pais a fazerem isso, hein? Isso daí, Marcelo, tem muito a ver que o filho ele é uma extensão dos pais, tá? Então, muitas vezes o filho também o pai quer que a criança seja tratada, né, como ele quer ser tratado, tá? Então, é algo que realmente complica muito, tá? E muitas vezes os pais eles fazem essa projeção em cima da criança e é uma projeção que prejudica tanto a criança. Então, por exemplo, crianças que têm que ser muito competitivas no ambiente escolar, tá? Então, os pais são lá preocupados para saber se o filho é o primeiro, se é a segunda classe, sendo que seria o inverso, entender assim, poxa, será que o meu filho está aproveitando? Será que meu filho está se socializando? Será que meu filho está criando laços afetivos? Né? Será que ele está reconhecendo a autoridade? Né? A escola, ela é uma instituição. Então, como instituição, ela também tem as suas regras, ela também tem a sua história, no qual a criança e os adolescentes precisam entender também. Né? Então, tem papéis e funções. Tá? Então, um professor, ele tem uma função ali. Tá? Então, como nessa função, o pai não tem que questionar. É importante questionar, talvez, a estrutura da escola, não sei, né? Mas num ponto, né, no qual a escola e os pais consigam, sim, né, estabelecer uma comunicação, né, para o desenvolvimento da criança, da turma, e não privilegiar, meu filho precisa disso, eu não quero que faça isso com meu filho. Não, de jeito algum, tá? Então, as crianças, elas têm que ser tratadas, sim, né, de uma forma um pouquinho mais igual, vendo as diferenças de cada uma, tá? Porque tem crianças que podem se apresentar algumas dificuldades e que o professor precisa de desenvolver uma certa sensibilidade, uma certa escuta, os pais também entender, né, que as limitações do próprio filho e compreender que aquele enquadre é necessário para o desenvolvimento da criança, tá? Que aquela socialização, que aquela regra é necessária. Uhum. Diz uma... Opa, estou ligado aqui. A Helena Xavier fez um comentário. A Helena tem filho adotivo, né?
E eu vou até responder um pouquinho antes de você, que eu aprendi com uma orientadora minha, né? Uma vez fui questionada se corrigir meu filho devido a ele ser adotado. Graças a Deus não dei ouvido, porque sou mãe e pronto. Tenho obrigação a essa função. Né? E isso me fez lembrar a minha supervisora, né? Que ela fala assim, todos nós precisamos ser adotados. Tem gente que tem filho, mas não adota o próprio filho, né? Quer dizer, o amor, a relação pai e filho, ela é construída no cotidiano, não é porque foi pai que a relação está estabelecida, ele não é diferente da do adotado. O que você acha? Não, claro, claro, exatamente. Todo ser humano, toda criança, ela precisa ser acolhida, tá? Então, o acolhimento, ele é necessário. Então, adotar uma criança, né? Então, olhar essa criança não com diferença, não é biológico, não. Né? É uma criança que precisa assim, de acolhimento. E tantas crianças que não são acolhidas, né, pelos pais. E quando eu falo acolhida também, é compreendidas. Muitas crianças não são compreendidas pelos pais biológicos, os pais não conseguem compreender, tá? Porque muitos pais, né, chegam a repreender o filho, né, quando está apresentando, Marcelo, algum sintoma, né, se a criança está doente, se a criança está apresentando uma dificuldade de aprendizagem, tá? Muitos pais batem, né, punem o filho até nas suas próprias nas dificuldades que eles apresentam. Olha só que... Punem porque tem medo. Sim, filho meu claro. Pode ter... Para com isso. Sim. É isso, é uma extensão do narcisismo dos pais. Tá? Exatamente. Então, meu filho não pode ser assim, se meu filho... olha só, eu já escutei isso na infância. Meu pai falava assim, se você chegar em casa e você tiver apanhado, você vai apanhar de novo. Então, você tinha que bater em todo mundo? Não tem lógica isso, meu Deus. Não tem. Então, assim, então, os filhos não têm que corresponder totalmente, não têm que corresponder ao desejo dos pais. Não. Os filhos têm que desenvolver para eles mesmos. Tá? Então, o filho não tem que ser advogado porque o pai quer que ele seja advogado. Não. Tá? O filho não tem que casar com fulana porque o pai quer que case com fulano. Não tem lógica isso. Tá? Então, a criança, ela se desenvolve para si mesma. Então, nas escolhas. Mas, infelizmente, muitos pais, né, condicionam os filhos até no próprio desejo. Tá? Como se fosse uma extensão, sim, daquilo que os pais querem. Tem uma pergunta aqui que vai demorar um tempo de resposta, a gente pode dar uma resposta rapidinha, mas a gente precisa esclarecer antes. A Márcia pergunta, como dar limites para uma criança autista? Não sei se todo mundo sabe o que é autista, então dá uma definiçãozinha rápida e depois responde a pergunta da Márcia para a gente. A criança autista é uma criança que ela apresenta algumas dificuldades no seu desenvolvimento, né? Que houve uma dificuldade no seu desenvolvimento. Então, claro que existe vários graus de autismo, tá? Então, existem vários graus, tá? Mas, num grau maior, a criança tem dificuldade de expressar seus sentimentos. A criança não consegue estabelecer a relação. Então, muitas vezes, é importante que os pais entendam, né? E consigam estar ali presentes para entender realmente como que se dá essa linguagem, né? Como que se dá essa comunicação. Entender a situação dos próprios filhos. Eduardo, eu acho que ficaria muito mais claro para você se a Márcia falasse de que criança autista quer dizer. Ou seja, que experiência ela está tendo
com essa criança, eu acho que eu falaria mais claro, ok? Márcia, que criança autista você acha que precisa dar limite, por exemplo? Foi claro, né? A Márcia pode dar uma informação aqui, a gente repassa. Não, sim, mas precisa disso, né? Ou seja, que criança ela está falando? Porque você tem vários graus de autismo, mas que criança ela está falando? Né? Que comportamento ela está dizendo que precisa dar limite, né? Importante. Legal. Vai daí. Clóvis. Enquanto ela não escreve aí, né? Eu vejo assim que mesmo nas crianças autistas é importante sim o limite, tá? Então para a criança também ela construir essa segurança. Então a criança ela também precisa entender, né? Essa segurança, porque se não der um limite, né? Se não apresentar certinho, os autistas podem sim apresentar sintomas um pouquinho mais graves. Tem alguns que chegam até a agredir, a não agredir os próprios pais, a não a não ter cuidados com o próprio corpo, né? Tem alguns que se mutilam, se mordem, se auto. Então, é importante, sim, colocar os limites para a criança. Sim, tá? claro. Ela já falou? Não, Glenn? Não. Marcelo, pode ler as outras perguntas? Não, tem bastante comentário e conversa entre as pessoas que estão assistindo, né? A questão dos filhos adotivos, né? Agora, o Clóvis coloca, Galindo, não parece que o limite é imposição e a liberdade é imperativa? Limite versus liberdade? Imperativa. Muito obrigado pelo questionamento, Clóvis. Tá? Aí é uma questão realmente até filosófica, né, do Clóvis, gostei. Né? Eu vejo que a liberdade, né, tanto para a criança como para o adulto, agora não vou separar, a criança ter liberdade para fazer aquilo que é para que ela faça. Tá? Então, o adulto ele precisa ter a liberdade para fazer aquilo que ele quer fazer, né, na questão da sua própria responsabilidade. Então, a liberdade, ela vem sempre com a palavra responsabilidade. Então, se a gente pensar o limite como uma questão de responsabilidade, legal. A liberdade como responsabilidade, ok. Tá? Então, é importante que um adolescente ele tenha a liberdade, né, de conseguir colocar limite nos seus impulsos, na sua agressão, para conseguir estudar. Tá? Então, muitas crianças, né, querem brincar. Nenhuma criança quer estudar. Mas se a criança ela conseguir colocar limite, tá, na própria impulsividade, nesse próprio desejo, ele vai estar sendo mais o quê? Mais livre. A criança que não consegue colocar um limite no seu próprio desejo, ela não é livre. Tá? Então, a liberdade, ela supõe, sim, uma certa disciplina, né? Quando eu falo disciplina, né? A pessoa se empenhar para fazer coisas que é para o próprio bem. Então, a liberdade, ela sempre está associada ao bem, né? Não ao mal. Agora eu não estou escutando. Olha, Padre Guilherme, a Grace e o Luciano, né,
estão dizendo da sua ajuda na decisão de adotar. Sim. Fala um pouco de como é que você vê essa decisão de adoção? Adoção? Olha, minha mãe foi adotada. Então, por exemplo, minha mãe, a mãe dela morreu quando ela nasceu. Ou seja, a minha mãe é a mãe de uma mãe adotada que ela morreu. Então, se a minha mãe não fosse adotada, eu não estaria aqui. Então, a minha conversa com a Grace e outro é o seguinte: eu fui adotado, sou um padre que ajuda outras pessoas, Jesus foi adotado. Se José não tivesse adotado Jesus, Maria teria morrido ele também. Então, ou seja, adoção é uma questão não de morte, mas de vida. De vida plena, de vida sublime. Ou seja, só adota aquele que acredita na vida, sempre. Realmente é muito bonito isso, Glênio, que você fala, né? Eu estou aqui no Instituto Acolher, né? Eu vejo assim que a gente poderia falar, não a adoção, mas acolher, né? Acolher essa criança, né? Acolher as pessoas. Então, os filhos precisam ser acolhidos, adotados ou não, eles precisam ser acolhidos. Então, é o acolhimento que essa criança precisa. Fazendo um treinamento no CVV, lá no Centro de Valorização da Vida. E sábado é um dia inteiro. Está entrando um som de rádio, de mensagem, não sei de onde, mas vamos lá. A Eliana Aparecida Lica. Uma neta minha, eu acho que a mãe não gosta muito dela, porque qualquer coisa que ela faça de errado, a mãe xinga, maltrata, fala palavras baixas. Até onde pode prejudicar a neta com tudo isso? Realmente não é. Se a avó está percebendo isso, tá? É necessário sim, né, que a avó consiga conversar com essa mãe, tá? Para que essa mãe tenha assim um comportamento mais adequado. Então, tanto a mãe sabe aquilo que é importante para a própria neta, tá? Então, o que eu vejo é necessário que os pais também recebam um acolhimento de um profissional. Então, os pais também precisam ser acolhidos, adotados para um profissional, né, por um profissional, para que eles tenham um comportamento, né, uma atitude mais adequada em relação aos filhos. Então, essa mãe, ela não está conseguindo exercer a sua função materna, tá? Então, quem está fazendo essa função materna, quem que é? É a avó. E muitas vezes essa mãe, ela está se portando mais como uma irmã, como uma pessoa que está ali disputando, né, a filha com a mãe, que seria a avó. Então, é necessário, sim, muitas vezes, o acompanhamento e a orientação dos pais. Na terapia, também com criança, Marcelo, a gente tem que fazer orientação com os pais. Muitas vezes, é a mãe ou o pai que está, como se diz, favorecendo um trauma, né, fortalecendo um comportamento inadequado da criança. Aí, muitas vezes, essa criança ela vai apresentar um comportamento inadequado na escola, ou com amiguinhos, ou na própria casa da avó, mas aí a avó conseguiu observar que a mãe é muito agressiva, que essa mãe está sendo violenta. Então é importante dar um limite para essa mãe, dar um enquadramento para essa mãe. Dia 24 não. Podemos sim. Dentro daquela proposta. Está entrando um vídeo, um som de algum aparelho.
A Márcia respondeu sobre o autista. Né? Meu sobrinho neto, que convive conosco e tem problemas de relacionamento. Tem hora que ele chora por nada, tem hora que ele grita, bate em crianças que estão com ele e se revolta com muita facilidade. Também tem momentos que ele fica bem e parece ser uma criança normal. Realmente é necessário entender, né, aquilo que está desagradando a criança, entender, mas também colocar limites. Assim, fulano, não pode bater. Mostrar, não pode bater. Não pode. Para que trabalhar também essa parte comportamental da criança. Tá? Então, é necessário, sim, que os pais entendam e coloquem um limite. Não é porque autista não está entendendo. Está entendendo, sim, consegue ter um nível, assim, de compreensão. Tá? Então, é necessário colocar um limite também. Né? Nas crianças autistas, crianças com síndrome de Down, qualquer outro transtorno, é necessário, sim, colocar limite. Porque é uma criança. Tá? É uma criança que precisa se desenvolver e o limite faz parte do desenvolvimento. Tá? O que os pais vão ter que entender é qual o limite mais adequado para essa criança. Perfeito. Eduardo, ainda tem, agora, pelo jeito, começa a chegar bastante, mas o tema adoção ficou forte nos comentários. Né? Tem uma da Elicília Meirelles. Elicília. Como agir com uma criança sem limites que vive se intrometendo na conversa dos adultos sem ser chamada? A criança, ela quer realmente estar ali junto com os pais, né, dos adultos. Então, é importante que a criança, né, entenda qual que é o espaço dela, tá? Que aquele espaço não é para ela. Tá? Como, por exemplo, quando eu era criança, eu não queria brincar com meu pai, nem com minha mãe. Eu não gostava de brincar. Eu queria brincar com outra criança. Então, eu sabia que o meu espaço era com outras crianças. Tá? Então, é necessário, sim, né, que os pais consigam colocar limite na criança, né, reforçando um comportamento que a criança consiga introjetar, né, de uma forma assim mais real, né, que para ela seja mais possível, mas é importante colocar um limite para a própria criança, né, para o desenvolvimento dela. Ela saber discriminar os ambientes, os espaços. Por exemplo, nesse período de pandemia, Marcelo, muitos psicólogos estão atendendo em casa. Tá? Então, as crianças, muitas vezes, sabem que naquele horário não pode fazer bagunça. Por quê? Porque o pai ou a mãe estão trabalhando. Então, a criança consegue respeitar aquele espaço. Aí depois tem um momento que é o momento da brincadeira, que a criança pode fazer, brincar, pode chorar, pode brigar com o próprio irmãozinho. Tá? Então, é importante, sim, tá, que a família marque os espaços para a criança, né, os momentos para a criança. Tá? Então, há espaço para tudo. Tá? Só tem que fazer uma apresentação adequada. Perfeito. Eduardo, estamos a 10 minutos do nosso limite e eu tenho 2 assuntos para tratar com você, para a gente introduzir. Mas eu queria falar uma coisa sobre a adoção. Posso falar? Pode. Tá. Então é o seguinte, tem um casal aqui, muito meu amigo, que é o Luciano e a Grace, que adotaram o filho, porque esse babaca conversou com ele, não convenci, mas conversei com ele sobre a questão da adoção, de que é o seguinte, Eduardo, não sei o que você acha. Pai e mãe adotam filho depois que nascem.
todos os pais. Porque no ventre há uma gestação. Na hora que nasce, se você não adota, não é filho. O que você acha? Realmente, Glênio, tem que adotar, precisa se identificar, tá? E todo esse processo, ele também se faz com dor também, tá? Exato. Muitas mães, mesmo com os filhos, têm depressão pós-parto. Tem muitas mães que esperaram por aquele filho e passam a rejeitar, tá? Então, o que é? Esse sentimento de adoção, de acolhimento, tá? É para todos, tá? Muitos pais, né, ficam, como se diz, desesperados quando vem uma criança. O que é uma criança? A criança é uma vida que depende totalmente deles, tá? Então, é algo que gera, assim, muita angústia para esses pais. Mas o que eu acho que é muito importante reforçar, Glenn, que não importa se é adotado ou biológico, tá? O empenho, né, desses pais será o mesmo, tá? Então, a função paterna e materna é a mesma, com adotado, não adotado, né? Exato. A criança precisa disso, tá? E aí que tá, né? Para esses pais crescerem como pessoas, né, precisam expressar, sim, o amor para esse filho, né? Crescer nesse amor, gestar nesse amor. Então, essa gestação, ela vai ser feita, Glenn, tá? Sendo adotado ou não, tá? Então, o amor, ele precisa se desenvolver, precisa crescer, tá? Então, o que eu vejo, assim, o empenho é o mesmo, a função é a mesma. Então, a função materna e materna é a mesma, para adotados ou não. Pronto, tá? E um pai vai crescer, né, na sua vocação como homem, se conseguir, sim, amar o seu filho, né, de uma forma integral, de uma forma total, né, nesse amor. Então, esse amor também é algo que amadurece o próprio homem, a própria mulher. Claro. Tá? E quando alguém tem um filho, é para crescer no amor. Eu penso isso. Bom, primeiro assunto que eu tenho a tratar com você, Edu, o pessoal não sabe, mas você, além de atender no Instituto Acolher, você também é terapeuta do projeto Integração, né? E você se dispõe a atender, está se dispondo a atender, né? Conta para gente, você está disposto a atender, você está oferecendo as sextas-feiras para atender o projeto, né? Você quer atender online, quer atender presencial? Como é que é a sua disponibilidade? Que idades? O que você está oferecendo na sua clínica no projeto de integração? Sim, eu estou muito disponível, né, a atender online ou presencialmente no projeto, né? Se for no projeto, né, eu posso estar alternando online e presencial. Eu só preciso se tiver uma conexão boa, né? Porque se eu der só pelos meus dados móveis, aí num dia acaba tudo. Né? Então, mas se não tiver condições de ter internet Wi-Fi, aí eu só posso atender aqui ou no ITA ou presencialmente aqui, né? Ou na minha casa online, tá? Mas eu estou extremamente aberto aos meus horários, aí eu tenho que ver com você, Marcelo, se com o Padre Glenn se disponibiliza uma rede Wi-Fi, se tem ou não, porque mesmo se as pessoas se sentirem confortáveis de estar indo na paróquia, que eu sei que vocês zelam, né, por todos os protocolos, então eu sinto muita segurança para atender aí, como sinto segurança para atender aqui. Para mim,
seria mais confortável atender aí. Eu só ia pedir Wi-Fi, né? Porque se for pelos dados móveis, em 8 horas acaba tudo. Responde aí, Marcelo. Não, a nossa rede Wi-Fi está muito boa. É uma fibra Vivo, né? E estamos roteando para os nossos consultórios. Você pode atender aqui. Então hora aí sexta-feira. Sexta-feira estou aí. Combinado. As pessoas podem entrar em contato comigo. Pode. Ou mesmo por você, Marcelo, do Enio, para mim. Podem entrar em contato, podem preencher a ficha de criança ou de adulto no nosso site. Né? E tem uma... Por enquanto, Marcelo, eu não atenderia criança. Não atenderia criança. Tá. Por que, Eduardo? Conta pra gente. A criança ela tem muita proximidade, né? Uhum. Então, com a criança, com o adulto eu consigo ficar 1,5 metro, né? 1 metro de distância. Com a criança eu não consigo. Tá? Então, a criança, a gente vai estar brincando, vai estar... mesmo que... Eu sei que ela não iria ser contaminada lá, mas eu acho que não é bom. Sim. Eu não sei. Eu não sei. No protocolo nosso, a gente orientou não atendimento de criança, porque a própria limpeza dos brinquedos fica muito difícil, né? Exatamente. É isso que... criança, né? Adolescente pode ser, né? Que daí já conversa. Adolescente pode ser, né? Mas criança... E eu vou falar uma coisa para vocês, né? A maior procura é de criança. Olha só, né? Quando eu atendia convênio, metade era crianças. Onde que estão essas crianças agora? Pois é. Né? Então, infelizmente, por conta disso, eu não me sinto seguro realmente dessa questão de higienização. E eu sei que o contato com criança é muito mais próximo do que 1,5 metro. Tá. E a outra coisa que eu queria conversar, a sua ajuda, né? E eu vou pedir a ajuda do William, que eu mandei um arquivo para ele projetar, né? Para já. Que é aí também, né? Os pós-adolescentes, os jovens que estão terminando o ensino médio, a gente está iniciando um projeto de orientação profissional. Né? Esse material depois a gente vai disponibilizar para vocês, né? Mas é um projeto de encontros agora em outubro e novembro, né? 2 grupos que vão estar atendendo até 10 pessoas. Um jovem de 15 a 19 anos, basicamente terminando o ensino médio, tomando decisão para o futuro. O que você acha de fazer orientação profissional, Edu? Eu acho que é extremamente importante. Eu vejo tanto para adolescentes como também para adultos, tá? Muitos adultos estão precisando também dessa nova orientação profissional, tá? Então eu vejo assim algo extremamente importante, né? O mundo do trabalho ele tem se configurado de uma forma diferente, muitas profissões se transformado e as pessoas precisam de uma orientação profissional, né? Eu vejo assim com esse público 15, 19 anos, excelente, mas se estender para mais faixas etárias, também eles iam gostar também. Eu acho formidável. Esses jovens que estão fazendo esse trabalho, eles vão fazer encontros temáticos. Vai ter um dos encontros onde vai falar de autoconhecimento, outro que vai falar das possibilidades de carreira, outro que vai dar essas informações de cursos, né? Vão falar de mercado de emprego, de possibilidade de bolsas, de incentivo para continuar estudando, de financiamento de estudo. Então, está um programa bem legal. A gente vai ter 20 vagas
E as inscrições podem ser feitas no telefone da paróquia, mandar uma mensagem para a Thais, ela vai anotando. Tem grupos às segundas-feiras e às quintas-feiras. Né? São 6 encontros. É um grupo tão rico e profundo, né, Marcelo? Que a gente vai ter que colocar até o limite, né? De 15 a 19 anos, né? Porque muitos adultos vão querer isso daí. O que você falou é muito importante. Então, quem tiver sobrinhos, conhecidos, pacientes, escolas que sintam que esse serviço pode ajudar, é mais um serviço que está sendo um convênio da paróquia com o Instituto Mackenzie, né, que a gente do Integração está viabilizando, né? Incentivando mais uma iniciativa aí, né, padre? É isso. Nosso tempo, olha, foi preciso hoje, hein? Edu, mais uma vez, muito obrigado de estar com a gente no bate-papo. Né? Um monte de gente elogiando o papo. Né? Foi claro, temas contundentes. Né? Obrigado mesmo, obrigado por estar com a gente no projeto de integração, de parceria nossa com a Acolher, né? Instituto Acolher. Muito obrigado. Eu agradeço muito a vocês, né? Para a Irlene, ao Marcelo, né? Ao William, que está coordenando aí, né? Nossos trabalhos, está aí. Realmente é essencial o seu trabalho, William. Tá? E eu quero agradecer, né, a cada um, né, que ficou aí até o final, né, desse bate-papo, né? Porque realmente é um desafio, né? Entender os nossos jovens, entender a criança, mas também entender a criança que está dentro de nós. Tá? Então, não é somente para as crianças, mas para a criança também que nos habita. Essa criança, muitas vezes, também precisa de limite. Nós também precisamos de limite. O limite não é só para as crianças, né? Então, realmente é um tema que dá pano para manga, né? Edu, realmente foram muitas perguntas. Eu sei Edu, que estariam muitas outras. Tem um desafio para você, o Marcelo não sabe disso, o William não sabe. Podemos contar com você uma vez por mês para a gente bater papo? Pode sim, pode. Ah, combinado. Pode sim, pode, claro, vai ser um prazer, sem dúvida. Pode. Combinado com o Eduardo Galindo, uma vez por mês. Bater papo sobre isso. Cara super simples, meu amigo, meu terapeuta eterno, ou seja, uma pessoa que eu daria minha vida e daria um filho para ele. Marcelo, o que você acha? Já temos dois que estão topando voltar, né? Que é a Solange, na área de saúde, né? Que deu uma... O William estava com a Solange também, né? O tanto de pergunta que deu. Sim. E é legal aprofundar a questão da psicologia, aprofundar a questão da saúde. Né? Bem-vindo. Eu que agradeço, tá? Eu agradeço mesmo. Eu me sinto muito da sua paróquia, Glenn. Muito mesmo. Eu gosto muito dos paroquianos, tá? Tenho muito contato com muitos deles, né? Que me cutucam, que fazem perguntas. Principalmente o Clóvis. O Clóvis é o maior. O Clóvis é bom de pergunta. O Clóvis é meu amigo. Um forte abraço para o Clóvis. Além de agradecer, dizer que o bate-papo fica disponível lá no Paróquias em São José Operário Campo Limpo, todos os bate-papos. Esse 23º tem vários interessantes que as pessoas podem rever, indicar para amigos. Né? Obrigado pela companhia de todo mundo aí. Obrigado, gente. Padre, você vai querer dar algum aviso? Aviso. Gente, compra a quentinha de amanhã, olha, macarronada com porpeta, ou seja, que é porpeta, Marcelo? Porpeta é almôndega, Belo. Almôndega, Belo. Porpeta. Porpeta. É porpeta de carne ou de porco? Isso. Almôndega com porpeta, maionese,
Compra, Belo. Sim. Ajuda a paróquia. Faz parecendo que eu fiz uma brincadeira para ficar clara. É almôndega de carne. Carne. De carne. Tá bom. Eduardo, beijo para você. Obrigado por tudo, viu? Eu que agradeço. 10 da manhã. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado, Também, gente. Marcelo, Lênia. Valeu. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Boa noite. Amanhã a gente Obrigado. compra a quentinha. Eduardo, obrigado. Amo você. Também, Mora no meu coração. Tchau, William. Obrigado. Tchau, Padre. Obrigado. Tchau, Marcelo, Obrigado. também. Tchau. Valeu, Marcelo.